E no começo de tudo, um garoto chamado Kaito se depara com uma espécie de slime e usa seu spray para matar o monstro. Nisso ele explica que já frequenta a mesma masmorra há 2 anos, porém ele sempre fica apenas no primeiro andar caçando slime, já totalizando 999 slimes abatidos, e por conta disso, ele se considera um desastre como explorador. Porém ele ergue a cabeça e vai em busca de mais um slime. Ao derrotá-lo, o garoto nota que não subiu de nível. Nisso ele continua seu caminho um pouco para baixo, até que encontra uma carta de servo que foi dropada pelo slime raro que ele acabou de matar. Então Kaito analisa bem a carta e nota que ela é uma carta de servo da Sylph. E ao pesquisar sobre essa carta na internet, ele não encontra nada no banco de dados oficial, portanto a sua única informação é que Sylph é uma valquíria, que no caso são semideusas mitológicas. Nisso ele retorna para a guilda ao conversar com a recepcionista, e ele dá as especificações da sua carta e pergunta quanto ela custa. Então Hitsugaya diz que uma carta dessas pode custar até mesmo 1 bilhão de ienes, e no caminho de volta para casa ele fica com isso na cabeça, até que de repente Kaito se encontra com seus amigos e sugere que eles voltem a explorar a masmorra, porém os garotos dizem que não pretendem mais fazer isso depois da surra que eles levaram de um Goblin. E quanto ao Kaito, ele explica que a sua ambição em continuar caçando os slime não é apenas para derrotá-los, afinal ele também tem outros motivos para isso. E bem, após chegar em casa, Kaito se questiona se deve ou não invocar a Sylph, pois isso pode deixá-lo mais forte e capaz de descer a masmorra ainda mais fundo, mas ao mesmo tempo ele também pensa num 1 bilhão de ienes que poderia acabar perdendo. Nisso, Kaito acorda no dia seguinte após uma noite mal dormida de sono, devido a ficar a noite toda pensando no que fazer com a carta, e no caminho para a escola ele encontra Katsuragi e seus outros 2 amigos. Nisso, Kaito diz aos 2 que a garota não sabe que ele foi pra masmorra na noite anterior, portanto, ele pede para seus amigos não falarem nada pra ela, porém Katsuragi entende na hora o que está acontecendo e deduz que ele tenha ido pra masmorra de novo, mas Kaito insiste na mentira, dizendo que não fez aquilo. Nisso, todos seguem pra aula e o garoto continua pensativo quanto ao que fazer com essa carta de servo, então ele volta até a masmorra e opta por invocar a Sylph e ficar mais forte. E após uma animação de invocação muito linda com uma deusa gigantesca, ele percebe que a sua serva na verdade era apenas uma garotinha, e ele se decepciona amargamente de não ter escolhido vender a carta, mas como ele não tem muito o que fazer, Kaito pede para a garota derrotar uns slimes que eles encontram no caminho, e ela faz isso de uma maneira bastante chamativa e pede para comer o núcleo que o monstro dropou. Em seguida, Sylph sugere que eles sigam matando os slimes, porém ele interrompe e nota que mesmo se eles derrotarem muitos monstros, ele não sairá do lugar, afinal a garota precisará comer o núcleo mágico deles toda vez que usar os seus poderes. Então ele decide usar ela apenas para detectar os slimes por ele, e no fim disso tudo, ele sobe para o nível 4 e os seus pontos de combate aumentam em 2. E fora isso, Kaito também recebe a habilidade Exterminador de Slime, que no caso é um título dado àqueles que se especializam em matar apenas slimes, e ter essa habilidade em seu arsenal aumenta todas as suas estatísticas em 50% durante uma luta contra um slime. Nisso ele trata essa habilidade com uma certa indiferença, por considerá-la possivelmente inútil, afinal ela só serviria em combates contra slimes. Nisso Sylph chama a atenção dele e afirma que ter habilidade por si só já é algo a se comemorar, pois é uma conquista muito importante. Não é possível, tu ganha a conquista de ganhar a moeba e a Loli tá tentando te botar pra cima. E quanto ao Kaito, ele decide finalizar a sua exploração por hoje. Nisso, Sylph pergunta se ele pretende voltar a invocá-la, e ele promete que irá fazer isso. Ao voltar pra casa, ele fica pensativo quanto aos poderes de Sylph e afirma que ela é realmente mais forte do que ele esperava, portanto, ele sente que poderá avançar para o segundo andar estando ao lado dela, mas ao mesmo tempo, ele destermina dos goblins que irá encontrar no seu caminho, e ao dormir, ele sonha com seu pai, dando uma entrevista na TV e dizendo que irá explorar a masmorra 37 por completo. Nisso, Kaito acorda ainda mais motivado do que antes, e finalmente toma coragem para adentrar no segundo andar da masmorra, pois seu objetivo de vida é explorar a masmorra e se tornar um herói, assim como seu pai, o Capitão Katsuragi. E é dito que 15 anos atrás, 2 irmãos vão até a entrada de uma masmorra. Nisso, o garoto afirma que eles precisam dar um jeito para descobrir a origem dessas masmorras, e para conseguir isso, eles irão contar com um grupo especial de exploração de masmorras. E após enfrentar os monstros iniciais, os irmãos entram na masmorra e começam a descer os andares mais baixos, e no caminho a irmã tem a ideia deles revelarem ao público as coisas que eles já descobriram nos primeiros andares. E dito isso, eles seguem explorando a masmorra, quando de repente o irmão é atingido e começa a perder a consciência. Nisso a irmã já vai tentar salvar ele numa posição meio estranha, então pega uma poção curativa e coloca a substância na sua boca para passar pro seu irmão com um beijo. Eu juro pra vocês que eu tô começando a coringar, cara, eu tô começando a coringar de verdade, porque um anime que trata de Loli tá tendo em 6º lugar. E enquanto isso, Kaito segue para o segundo andar da masmorra, e ao ouvir que há um Goblin no local, ele tenta fugir de medo, mas logo se lembra do quão digno e heróico era seu pai, e isso lhe dá a motivação necessária para seguir em frente de novo. E no meio da luta ele acaba caindo no chão, mas se lembra de usar o seu inseticida. Nisso, Kaito aproveita a desorientação do seu inimigo para derrotá-lo, e ao ouvir que conseguiu acabar com o Goblin, Kaito afirma estar muito feliz com essa vitória, e além disso, Kaito também sobe de nível e ganha uma habilidade provisória chamada de Exterminador de Goblin, ou Goblin Slayer para quem é mais próximo. E logo após isso, ele segue a masmorra derrotando vários outros slimes com o auxílio dessa habilidade. E ao retornar para a guilda, ele entrega os núcleos mágicos de Goblins para Hitsugaya.
Hitsugaya, que por sua vez nota que Kaito nunca trouxe nada referente a goblins antes, e após voltar para casa, Kaito cai na cama praticamente morto depois da sua última exploração. Nisso a mãe dele o aconselha a pegar mais leve no trabalho, então o garoto se arruma para ir para a escola e no caminho Katsuragi nota que ele andou frequentando a masmorra de novo, porém Kaito tenta dar alguma desculpa como sempre. Ao chegar na sala, os amigos de Kaito se impressionam com o fato dele conseguir caçar goblins, afinal até pouco tempo ele só conseguia enfrentar slimes. Nisso Kaito explica que começou a ganhar mais confiança de um tempo para cá, e por conta disso ele pretende seguir para os andares mais profundos da masmorra, e após a aula ele volta para a dungeon com Sylph várias outras vezes, até que finalmente ele chega ao nível 10, e além disso ele conquista o título Bênção Divina, que é dado apenas para aqueles que são amados por divindades ou semelhantes, e com esse título a sua vida e pontos de combate aumentam de forma desproporcional, e podem aumentar ainda mais, dependendo do quão grande é o amor da divindade por ele. E ao descobrir isso, ele começa a venerar Sylph, na esperança de fazer ela gostar ainda mais dele, e após isso, eles seguem na masmorra e se deparam com um inimigo esqueleto. Nisso ele tenta atacá-lo, mas o monstro continua em pé, então Sylph usa o seu relâmpago divino para acabar com os pontos de vida do monstro imediatamente. Nisso ele dropa apenas um núcleo mágico vermelho, que deixa Kaito decepcionado, já que o esqueleto era um monstro raro, mas ao ver aquele núcleo, Sylph começa a fazer cara de pedona, então ele entrega o núcleo para ela e se questiona sobre o valor que esse núcleo poderia ter. E ao voltar para a guilda, ele pergunta para Hitsugaya o valor, e ela responde que esse núcleo valia 2 milhões de ienes. E ao ver que ele teve o azar de perder um núcleo tão valioso quanto esse, ela tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele logo mais encontrará um outro esqueleto desse. Nisso ele volta para casa chateado, mas sente que não fez nada de errado em dar o núcleo para Sylph, afinal, ele só está conseguindo derrotar os monstros graças à ajuda dela. E além disso, Kaito já está preparado para ir até o terceiro andar. E já no dia seguinte, ele diz a Sylph que irá começar a lutar sozinho a partir de agora, pois ele precisará enfrentar os seus medos no terceiro andar, para garantir que ele não precisará se apoiar na ajuda dela para sempre. Nisso, Sylph deixa claro que ele não é o fardo e de estar feliz em ver ele almejando ir tão longe. E quanto ao Kaito, ele agradece a ajuda dela e explica que não a vê como uma simples serva, mas sim como uma irmãzinha mais nova com quem ele sempre pode contar. Mas ouvindo isso, ela não gosta nada de ser chamada de irmãzinha mais nova, e ele, para deixar a relação entre eles mais próxima, Kaito decide começar a chamá-la de Sil. Então ela, por sua vez, demonstra gratidão em ver que ele se importa tanto com ela, e no caminho disso tudo, um Goblin aparece para perturbar a paz dos dois. Nisso, Kaito decide começar a colocar as suas palavras em prática e diz que irá cuidar desse monstro sozinho, mas no fim da exploração, ele retorna para casa todo destruído, ao tomar uma baita surra do Goblin, e nota que precisará comprar mais equipamentos se quiser avançar para o terceiro andar. Nisso, ele volta a caçar slimes para conseguir o dinheiro dos equipamentos, e ao se encontrar com seus colegas na escola, ele deixa a conversa vazar para Katsuragi, que logo pergunta sobre o que ele está falando. Então Kaito volta a meter um migué falando que não era slime, e sim queijo de que eles estavam falando. E após a aula, ele continua caçando ainda mais slimes, até que finalmente ele consegue capturar slime o suficiente para comprar os equipamentos necessários, mas de repente ele se depara com um slime prateado. E ao derrotá-lo, Kaito recebe uma outra carta de invocação, a qual o Sylph não gosta nada do que está vendo, e ele percebe que dessa vez a carta em questão irá invocar um demônio, e mesmo assim, Kaito resolve ter a brilhante ideia de invocar aquele troço, o qual já invoca um círculo mágico totalmente vermelho. Então, quando ele termina a invocação e aquela aura gigantesca, igual a da deusa da última vez, só que dessa vez demoníaca, desaparece, para a surpresa de 0 pessoas, ele invoca mais uma Loli. E ao se deparar com a sua segunda invocação, Kaito fica decepcionado ao ver que se trata de uma garota demônio nada bela, e ela por sua vez diz que ele não aparenta ser muito confiável, além de não aparentar ser tão inteligente assim. E vou te dizer, ela não podia estar mais certa. Nisso, Sylph a manda parar de falar daquele jeito, pois não é adequado se dirigir ao seu mestre dessa maneira, mas ao ouvir isso, Lucéria diz que eles não precisam se preocupar pelo seu jeito grosseiro, afinal, os demônios são assim por natureza e não por maldade. E ao ver que Lucéria não é uma pessoa má em sua essência, Sylph se sente mais aliviada. Nisso, Lucéria começa a encarar a garota de cima a baixo e nota que ela se trata de uma valquíria. E quanto a Sylph, ela explica que ambas são servas do mestre Kaito, e de repente, Sylph nota a presença de um slime pelas proximidades. Nisso, eles decidem ir atrás do alvo, então Lucéria decide ir na frente, pois acredita que receberá alguma recompensa caso ajude Kaito a derrotar os monstros. Nisso, ela tira suas chamas no slime com seu tridente, acabando com ele instantaneamente. Para recompensá-la, Kaito deixa ela comer o núcleo do monstro que ela derrotou, porém Lucéria pede para ele dar ainda mais comida, e ele por sua vez diz que não tem mais nenhum núcleo. Nisso, Lucéria se irrita e fala que dessa vez conseguiu um mestre pão duro, então ele pede para ela usar a magia sopro corrosivo da próxima vez, e em troca ele dará o núcleo mágico para ela novamente. Nisso, um Goblin aparece repentinamente, e Lucéria aproveita a oportunidade para usar a magia que Kaito lhe pediu, mas nisso ele se espanta com o quão horrenda é a cena do sopro corrosivo em ação, e quando ele dá o núcleo para ela, Lucéria afirma que aquele núcleo é muito melhor que o último, então ela se empolga e pede para eles descerem ainda mais andares, afinal, os núcleos mágicos dos monstros fortes são ainda mais saborosos. Mas ao ver ela correndo para longe, Kaito pede para ela esperar, pois a partir do terceiro andar, os monstros começam a aparecer em grupos, portanto é necessário que ele consiga novas armas antes de fazer isso. Cara, esse anime
anime tá me irritando. Ele é literalmente um mestre Pokémon que quer partir pra porrada. Meu amigo, teus Pokémon atacam em área, todos eles atacam forte demais. Você pode ir pro 20º andar que eu acho que você tá dentro. Mas não, ele quer comprar arminha pra poder ficar atacando pedra nos outros. Então ele sugere que eles voltem para a masmorra no dia seguinte, pois ele acredita que ela esteja cansada. Nisso, Lucéria afirma que ainda pode continuar normalmente. E ouvir a insistência dela, Sylph explica que o mestre está apenas pensando no bem dela quando diz isso. E após essa breve conversa, Lucéria nota que já não tem muitas escolhas e decide seguir com o que eles estão pedindo. E no dia seguinte, eles finalmente alcançam o 3º andar, como prometido. Então Kaito ergue a sua mais nova arma, que foi comprada exclusivamente para aquele momento. Nisso, Sylph afirma que essa arma combina muito bem com ele, e Kaito, por sua vez, demonstra segurança com aquela arma e diz que pagou muito caro naquele equipamento. Nisso, Lucério lembra que essa arma ser cara não é garantia que ela seja boa. Cara, eu concordo totalmente com essa diabinha aqui que esse cara tá fazendo gastando dinheiro com essa porcaria. Ele tem literalmente 2 bombas atômicas do lado. E logo adiante, eles encontram 2 cães do inferno, então Kaito aproveita essa oportunidade para testar o primeiro tiro com a sua nova arma, porém ele não é capaz nem de acertar o seu tiro. Então os cães do inferno notam a presença dele e começam a correr ferozmente em sua direção. Nisso, Sylph usa magia de escudo para proteger a todos. Em seguida, Lucéria acaba com os 2 cães utilizando a habilidade Chama da Destruição, e com isso Kaito entrega o núcleo mágico para ela. Porém, Lucéria pede para ele lhe entregar 2 núcleos, já que ela matou 2 inimigos de uma só vez. E ao ouvir isso, Kaito explica que ele irá acabar com todos os núcleos mágicos se continuar nesse ritmo. Portanto, ele opta por economizá-los. Porém, ele garante que não irá deixá-la sem se alimentar por muito tempo. Nisso, Lucéria tenta intimidá-lo, dizendo que irá jogá-lo no inferno caso ele esteja mentindo. E após dizer essas doces palavras, eles são atacados por javalis emos. Porém, Lucéria rapidamente saca o seu tridente e tenta derrotar os inimigos com um único golpe. No entanto, os javalis continuam vivos e persistem no ataque. E ao notar a tamanha resistência do monstro, Kaito tenta atacá-los com a sua besta e finalmente acerta o primeiro tiro no inimigo. Porém, o javali fica ainda mais irritado e parte para cima dele em uma velocidade ainda maior. Nisso, ele consegue atacar o monstro fatalmente antes dele o alcançar. E então Sylph elogia sua vitória e Lucéria, por sua vez, a lembra que Kaito acabou até mesmo caindo no processo. Porém, ele a contesta, dizendo que apenas deu um tropeço de leve. Em seguida, ele confere seus status e nota que já está no nível 11. Mas ao seguir o seu caminho, ele nota que não teve os resultados que esperava, já que Lucéria está querendo os núcleos a todo momento. Ao passar por um grupo de 3 garotas, Kaito fica pensativo quanto ao seu grupo atual, afinal as garotas em questão já conseguiram até mesmo chegar no 6º andar graças à ajuda de cada uma. Nisso ele sente que pode fazer o mesmo com o seu grupo, se todos se esforçarem. Enquanto ele reflete sobre essas coisas, Kaito viaja olhando para o lado e dando risada, e os seus colegas notam ele viajando e muito despreocupado, inclusive com qual escola ele irá escolher para quando deixar aquela instituição. E no meio da conversa, Katsuragi vai até eles e pergunta qual escola Kaito escolheu. Nisso ele a encara com um olhar sem graça e devolve essa pergunta para ela, e Katsuragi, por sua vez, diz ter vontade de estudar no Instituto Ouka. Nisso, Kaito aproveita essa brecha e diz que também tem interesse em ir para essa mesma escola. Ao ver isso, Katsuragi demonstra estar feliz com a escolha dele e diz que será incrível eles dois estudarem juntos desde o jardim de infância indo para a próxima escola. E no meio disso tudo, a professora chama ela para ajudá-la na entrega de algumas folhas, e ela sai da conversa com ele toda felizinha. E Kaito, sendo a porta que ele é, fica surpreso por ela estar feliz, e seus amigos não conseguem nem acreditar que ele ainda não percebeu que ela gosta dele. E após a aula, Kaito volta para a masmorra e junto ao seu grupo, eles seguem fazendo a limpa na masmorra. E como de costume, Lucéria pede para ele dar mais núcleos mágicos do que o normal. E ao ver Kaito cedendo e mimando Lucéria, Sylph demonstra um certo desconforto, mas disfarça apontando para alguns cães do inferno. Porém, Kaito continua com a impressão de que algo está errado com ela. E ao chegar em casa, Kaito continua pensativo quanto a isso e sente que Sylph estava o evitando. Então ele vê sua mãe assistindo ao filme que retrata 2 garotas brigando pelos mesmos motivos que Lucéria e Sylph brigam. Nisso ele imagina essa mesma briga do filme ocorrendo na realidade, pois 2 decidindo sair na mão para resolver aquela situação. Então Kaito nota que precisará fazer algo para evitar que isso aconteça com suas parceiras e ele acabe sendo atingido no meio. Então no dia seguinte ele se encontra com Katsuragi no caminho para a escola, que ao notá-lo com um olhar cansado se dispõe a ajudá-lo com o que puder. Nisso ele disfarça dizendo que seus amigos fizeram amizade com algumas garotas totalmente diferentes, quando na real ele está falando da situação dele com Sylph e Lucéria. Nisso ele explica que as garotas que os seus amigos conheceram são muito distintas, pois a garota mais quieta aparentemente não gosta muito da garota mais ousada. Então ele pede a ela alguma dica para fazer as duas se darem bem. Nisso Katsuragi sugere que ele pergunte diretamente para a garota mais calma o que ela realmente acha da garota ousada. Nisso ele coloca esse conselho em prática e pergunta o que ela sente em relação a Lucéria. E Sylph explica que de início ela achou a garota um tanto intimidadora, porém ficou mais tranquila quando Lucéria disse que não agia assim por maldade. Nisso Kaito pergunta se ela está preocupada com alguma outra coisa, porém Sylph tenta continuar fingindo que está tudo bem, mas ao ser pressionada por ele, ela decide falar e diz que ele é muito mais gentil com Lucéria do que com ela, o que a faz querer mais atenção dele. Afinal, antes de Lucéria aparecer, eles dois podiam conversar com mais frequência, mas ultimamente ele está direcionando toda a sua atenção apenas para Lucéria. E ao ouvir isso, Kaito nota que Sylph está apenas sentindo ciúme dele, então ele promete que também dará a mesma quantidade de núcleos para as duas, e fala também que vai
conversar mais com ela, porém ao colocar isso em prática, Lucélia nota ele elogiando Sylvie até demais e diz que ele nunca a tratou da mesma forma. Nisso ele a tranquiliza, dizendo que a chama da destruição que ela lançou também ajudou muito, pois se não fosse por ela, as coisas teriam ficado bem mais perigosas. Dito isso, eles continuam o ataque contra os javalis e Amos, quando de repente Sylvie sobe de nível. Então eles se encontram com mais alguns cães do inferno, e Kaito pede para Sylvie aproveitar essa oportunidade para lhe mostrar o seu poder aumentado. Nisso, ela ataca e derrota os 3 cães do inferno de uma só vez. Em seguida, ele derrota mais javalis e entrega todos os núcleos para Sylvie, já que apenas ela o ajudou dessa vez. Mas mesmo dando todos aqueles núcleos, ela continua pedindo mais, falando que sua fome não passa. Nisso, Kaito decide vender os últimos núcleos que sobraram, então a atendente começa a notar que ele tem trazido menos núcleo do que antes, e ele por sua vez a encara com uma feição de desgaste, mas em seguida retorna para a masmorra e continua a caçar slimes, mas dessa vez Kaito decide fazer as coisas sozinho, afinal, se ele continuar deixando as garotas o ajudarem, ele não conseguirá recolher os núcleos para vendê-los. E ao ouvir isso, Lucélia se irrita e sugere que ele não a invoque por nada. Nisso, Sylvie diz que ficaria feliz se ela não estivesse ali, pois assim ela poderia ficar torcendo pelo seu mestre em paz. Nisso, Kaito explica que só consegue fazer aquilo porque tem o apoio delas, portanto ele agradece as duas por estarem ali torcendo por ele. E após isso, ele volta ao local de venda dos núcleos, mas dessa vez ele entrega apenas os núcleos do slime e explica que resolveu voltar um pouco às suas origens e ficou explorando apenas o primeiro andar. E ao ouvir isso, ela afirma que não surpreenderia caso ele conseguisse alcançar até mesmo o quarto andar. E ao chegar em casa, ele estuda essa possibilidade e nota que seu equipamento ainda é muito fraco para protegê-lo no quarto andar. Portanto, ele nota que precisará comprar novas proteções. Ao pesquisar um pouco na internet, ele encontra um traje completo feito de nanotubos de carbono, mas ao se deparar com o preço do produto, Kaito se decepciona, pois precisará ganhar muito mais dinheiro para conseguir adquiri-lo. Nisso ele volta à sua exploração cotidiana da masmorra, quando de repente ele encontra um slime especial, e ele fala para as garotas que eles precisam muito matar aquele slime, então elas se colocam a postos e conseguem derrotar aquele monstro. E assim o monstro dropa um orbe mágico e Kaito fala que com aquilo ele poderia lançar magias, então ele lança o orbe contra o chão e recebe uma magia do elemento água, chamado bola de água. Então ele decide usar essa magia já com os próximos inimigos, porém ao atingir a bola de água no cão do inferno, Kaito nota que o inimigo não sofreu nenhum dano. Nisso o inimigo parte para cima, mas Lucélia acaba com ele rapidamente com a sua magia de chamas. Enquanto ele, Kaito se decepciona ao descobrir que a sua magia é tão fraca, e Lucélia zomba da cara dele, dizendo que agora ele ao menos pode beber água quando quiser. Então ele pensa que deveria ter vendido aquilo, e após deixar a masmorra ele se encontra com Katsuragi em um parque, e quase deixa escapar que estava na masmorra de novo enquanto reclama da sua magia, porém ele disfarça, falando que estava apenas assistindo um filme de magia ultimamente. Ao seguirem até a casa dela, Kaito no caminho agradece a dica que ela lhe deu sobre perguntar para a garota mais calma o que ela pensa da garota ousada, e graças a uma simples pergunta que ele fez, tudo foi resolvido. Mas nisso Katsuragi o pega na mentira, afinal ele disse que era um problema de seus amigos e não dele. Nisso ela faz uma cara de brava e entra em casa, e Kaito fica para trás, deduzindo que assim como Sylvie, ela tenha ficado com ciúmes dele, mas ele fala que isso nunca aconteceria, porém é realmente o que tá acontecendo, ela não tá gostando nada dele estar se envolvendo com outras mulheres. E ao tentar aperfeiçoar a sua magia bola de água, Kaito falha miseravelmente na execução da técnica, o que faz Lucélia se decepcionar com ele, e então ele tenta mais uma vez, e assim consegue ao menos lançar a bola de água com uma velocidade maior, mas ainda assim, Lucélia desdenha de Kaito, dizendo que esse ataque não é capaz nem mesmo de fazer cócegas em seu inimigo. E ao ouvir isso, Kaito cai no chão de tanto treinar, então ele volta para casa e sonha com a reportagem de seu pai na TV, onde ele relata sua conquista em explorar a masmorra 37, e com isso em mente, Kaito volta a se lembrar do seu objetivo, em se tornar um herói assim como seu pai. No dia seguinte, Kaito abre a janela do seu quarto para o sol entrar, e diz estar motivado a não desistir do seu objetivo. E nisso ele volta para a masmorra para treinar a magia bola de água, e faz isso até cair no chão exausto. Porém, Kaito se levanta e tenta transformar a sua esfera de água em um cubo, até que no fim, ele consegue essa proeza, o que deixa ele muito mais empolgado. Nisso, Lucélia dá o braço a torcer e até mesmo elogia, mas assim como antes, Kaito volta a cair nos braços do seu velho amigo, o chão. Então Sylvie vai até ele o acudir, e após acordar, Kaito decide ir embora da masmorra por aquele dia, mas no caminho ele esbarra naquelas 3 garotas que ele já havia visto, e pede desculpas pelo incômodo, porém Airi diz que ele não aparenta estar muito bem, e pede para ele tomar cuidado no caminho de volta para casa, e assim que ele as deixa para trás, Airi comenta com suas amigas sobre essas pessoas que se esforçam tanto. Nisso, Hikarin diz que elas devem pegar o exemplo do garoto e se esforçarem ainda mais. Ao ouvir isso, Airi se inspira e sugere que elas derrotem ainda mais monstros naquele dia. Enquanto isso, a professora de Kaito interrompe seu sono no meio da aula, o fazendo acordar totalmente assustado e em estado de alerta. Nisso, os amigos de Kaito vão até ele parabenizá-lo pelo seu bom trabalho no treinamento e perguntam o que exatamente ele está treinando. Então Kaito explica que há habilidades essenciais para quem quer conquistar a masmorra, e no caso dele, ele está treinando justamente essas habilidades importantes, o que o faz acabar o dia extremamente cansado e sem energia para mais nada. Mas enquanto ele fala sobre a rotina na masmorra, Kaito nota Katsuragi logo à sua frente e pergunta se o treino dele tem alguma relação com a masmorra. Ele por sua vez continua dando as mesmas desculpas de sempre e diz que está treinando apenas com o objetivo de ficar mais másculo para dançar. Ao ouvir isso, Katsuragi cai novamente na desculpa esfarrapada dele e diz que não há problema algum nele fazer musculação e
dança, porém ela pede para ele não exagerar tanto nos treinos. Depois disso, Kaito volta para a masmorra e usa a magia de água contra um Goblin, porém como a habilidade é muito fraca para ser usada como um ataque, ele enche a boca do monstro de água, o matando afogado. Nisso, Lucera elogia a forma como ele encontrou para usar a magia de forma letal, e embora ele também esteja feliz com isso, Kaito nota que já não estava mais subindo de nível como antes, afinal, ele não está ganhando experiência com os monstros do terceiro andar, portanto, Kaito sugere que eles avancem para o quarto andar, mas antes ele decide comprar aquele traje especial que ele viu na internet outro dia. Nisso, Lucera afirma que ele ficou muito mal com aquela roupa esquisita, mas enquanto a partida, Sylph diz que ele ficou muito bem, e quanto ao Kaito, ele explica que aquele traje é muito eficiente e protege cada centímetro do seu corpo, porém, como o tecido é fino, ele diz que ainda poderá sentir dor. Nisso, Lucera se questiona do sentido daquilo, já que ele continuará sentindo dor, mas Kaito explica que se uma lança fosse lançada até ele, ela naturalmente iria lhe perfurar, mas com aquele traje, a flecha não poderá fazer isso. Mas além desse benefício, Kaito informa sobre a pulseira que acompanha o traje, que no caso é um dispositivo responsável por aumentar a eficácia de seus feitiços, portanto, até mesmo os feitiços mais fracos dele podem vir a ser úteis agora, porém ele quebra toda a sua argumentação ao dizer que ainda nem testou o traje. Nisso, Lucero o repreende, dizendo que ele deveria testar as coisas antes de sair comprando, e bem, após isso, eles seguem caminho pela masmorra, quando de repente, Sylph sente uma presença inimiga se aproximando. Nisso, uma barata gigante dá as caras por lá, deixando as garotas extremamente assustadas, portanto, elas partem para cima do inimigo com todas as suas forças. E no fim, Sylph corre até Kaito dizendo que está com medo daqueles novos inimigos. Enquanto a Lucera, ela pergunta o porquê que ele ficou parado enquanto elas lutavam. Nisso, Kaito lembra que foram elas que saíram desesperadamente lançando vários feitiços. Mas ao ver isso, Lucera ainda tenta bancar a sua pose e garante que não tem medo de insetos. Enquanto a Sylph, ela se desculpa por ter saído do lado de Kaito do nada, porém ele a tranquiliza, dizendo que não ficou bravo com isso. E além disso, ele agradece a ajuda delas, pois se não fosse pelas duas, eles não teriam chegado ao quinto andar tão rápido. Dito isso, eles dão continuidade à exploração daquele novo andar. E ao localizar os novos inimigos, Kaito usa sua besta para atingi-los, mas ao fazer isso, ele nota que ataques físicos são ineficazes contra esse tipo de monstros. Portanto, ele pede a ajuda de Lucera para matá-los com seu ataque de chamas. E após isso, Kaito pede para eles continuarem em frente e tenta dar os núcleos dos insetos para os dois comerem, porém eles recusam, já que aqueles núcleos têm um sabor horrível. Nisso, Kaito nota que eles não poderão continuar em frente desse jeito e decide dar um basta na exploração por hora, mas no caminho de volta para a entrada da masmorra, Sylph para em frente a uma parede e diz estar sentindo uma presença estranha vindo daquela direção. E quanto ao Kaito, ele diz que aquela parede não aparenta ter nada demais, mas Sylph afirma ter detectado uma mana peculiar vindo de dentro daquela parede, e já Lucera, ela diz que não consegue detectar nada vindo daquela direção. Nisso, Sylph atinge a parede com seu raio divino, e assim ela descobre que atrás daquela parede havia uma passagem secreta. E ao entrarem no local, Kaito pede para as garotas serem extremamente cuidadosas com tudo, afinal, eles estão entrando em uma área totalmente desconhecida, e que pode haver perigos como placa de ativação sob seus pés. E logo após ele dizer isso, Lucera pisa em uma dessas placas, e em seguida, uma flecha voa em sua direção. Nisso, Kaito tenta protegê-la, entrando no meio da flecha, sendo atingido pelo ataque surpresa. E nisso, Lucera pede para ele não morrer, senão ela irá gentilmente preparar um lugar para ele no inferno. E ao ouvir isso, ele se levanta na hora e continua seguindo seu caminho, quando de repente, Lucera pisa em mais uma placa, e Kaito novamente leva a pior, sendo eletrocutado, porém ele é salvo mais uma vez pelo seu traje. E nisso, Kaito nota que Lucera ficou preocupada com ele ao pensar que ele estava morto, mas a garota por sua vez tenta desconversar, dizendo que não estava nem aí pra ele. E bem, ao seguir em frente, Sylph nota mais uma presença estranha, então Kaito decide evitar novas surpresas e se vira de costas para ir embora, porém as duas o mandam voltar para a exploração. Nisso, ele tenta abrir a porta à frente, mas ao fazer o máximo de força que consegue, ele nota que precisará encontrar algum tipo de item para abrir aquela porta. E ao ouvir isso, Sylph cuida desse assunto, simplesmente explodindo a porta com a sua magia, e já dentro desse novo ambiente, ela nota que a tal presença ficou ainda mais forte. Nisso, Kaito avista de longe os dois monstros em questão, e diz que agora eles já não poderão voltar atrás, portanto, a única opção que resta é enfrentar os inimigos de forma direta. Porém, Kaito diz que eles devem derrotar o ogro primeiro, e nisso as garotas unem forças e atacam o ogro em conjunto, mas no fim ele não sofre nenhum dano. Em seguida, o monstro parte para cima deles, porém Sylph usa a habilidade Muralha de Donzela, criando uma barreira protetora que os defende do ataque do ogro. Então Kaito pede para Lucera cuidar do slime enquanto ele e Sylph dão um jeito naquele ogro que ficou. E nisso ele decide desferir ataques físicos ao monstro, já que a magia não estava funcionando. E ao testar isso, Kaito nota que seus ataques físicos realmente diminuem o HP do monstro, porém suas flechas se esgotam, então o ogro volta a tentar quebrar a barreira. E nisso, Kaito ativa a habilidade da pulseira de aumentar a eficácia de sua magia, então ele consegue formar uma bola de gelo, e com isso, ele atinge o monstro várias vezes, mas então ele percebe que fazendo uma estaca de gelo seria mais eficaz. Então ele continua o atingindo até que ele finalmente é eliminado. E quanto ao slime, ele continua atacando Lucera, quando de repente, Kaito aparece para ajudá-lo e pede para Sylph usar a lança divina enquanto ele distrai o inimigo. E ao fazerem isso, a garota consegue atravessá-lo com esse único ataque. Porém, Kaito nota que o HP do monstro não diminuiu nem um pouco, então ele sugere recuar, mas logo em seguida, Kaito se lembra do seu pai e decide continuar em frente sem desistir, pois só assim ele poderá de fato se tornar um herói. Nisso, ele parte para cima do inimigo e começa a combatê-lo da mesma forma que combatia os slimes pequenos, pois ainda que aquele monstro seja bem maior do que os outros,
protegê-los, ele continua sendo apenas um slime e ao atingi-lo com um spray para slimes, o HP do monstro começa a cair. Enquanto a Sylph, ela cuida da defesa deles, utilizando a muralha da donzela para protegê-los. Então Kaito aproveita a ajuda dela e pega um outro par de inseticidas ainda mais forte e dispara um jato duplo contra o slime, acabando com o monstro em poucos segundos. E ao fim disso tudo, Lucéria sobe de nível e Kaito nota que o nível dele também subiu bastante, portanto ele sente que já pode ser considerado um dos exploradores relativamente mais dedicados. E dito isso, Kaito pega os núcleos dropados pelos monstros e nota que o slime dropou o item espada mágica, que no caso é um item raro, porém ao ver que aquilo se trata de uma simples faca de cozinha, Kaito se questiona se aquilo realmente é uma faca mágica. E bem, ao tentar vender o núcleo do ogro, a recepcionista pergunta onde ele conseguiu aquele item, então Kaito informa que pegou ele em uma masmorra secreta do 5º andar. E ao ouvir isso, ela diz que irá mandar uma pessoa até esse local secreto para investigá-lo, e ao ver que o garoto está saindo também, a recepcionista o convida para participar de um evento que acontecerá na próxima semana. No caso, alguns exploradores formarão grupos para investigarem o 7º andar, e usarão aquele evento para se conhecerem um pouco mais. Nisso, Kaito decide participar do evento, e em seguida vai até os seus amigos da escola para informá-los disso, e diz que irá formar um grupo com outros exploradores para irem juntos ao 7º andar da masmorra. E no meio da conversa, Katsuragi novamente aparece por lá, e como sempre, os garotos disfarçam e dizem que o tal grupo que eles estão falando é na verdade um grupo de dança. Nisso, Katsuragi pede para ele convidá-la quando eles forem fazer uma apresentação, e Kaito, sem saber o que dizer, decide apenas confirmar com a cabeça que sim. E após alguns dias, finalmente chega o dia do evento. Nisso, Airi e as outras garotas vão até ele e chamam o garoto para fazer parte do grupo delas. Em uma manhã, Haruka se lembra do seu pai quando ele estava saindo para o serviço, mas antes ele se vira para ela e promete que eles iriam jantar juntos naquela noite, pois o seu trabalho iria acabar mais cedo. E ao se levantar da cama, Haruka se despede de seus pais para ir estudar na casa da Yumi, e no caminho ela se lembra de Kaito e se questiona do que ele está fazendo agora. Enquanto ele, o garoto vai para o tão aguardado evento da masmorra junto com sua equipe. Nisso, eles são teletransportados para o 6º andar, e Kaito demonstra estar um pouco tenso em usar o teletransporte, já que aquela era apenas a segunda vez que ele usava o equipamento. Nisso, as garotas o tranquilizam, dizendo que elas também não têm tanta experiência com aquele teletransporte. Dito isso, eles seguem até a escadaria que os levará para o 7º andar, que no caso é o local onde o evento ocorrerá pelas próximas 3 horas. E antes de descerem para o 7º andar, eles resolvem passar na loja de conveniência que está ao lado. E no caminho, Kaito nota que as garotas não aparentam estar levando muita coisa, porém Airi explica que elas usam a bolsa mágica. Ao ouvir isso, o garoto fica espantado, afinal um item desse é tão valioso quanto um apartamento. Nisso, as garotas dizem que foram seus pais que compraram as bolsas para elas. Bando de burguês safado. E a partir daí, Kaito nota que está diante de 3 garotas de família rica, mas Airi afirma que ele também está muito bem equipado, porém ele explica que foi se preparando desde pequeno até conseguir ostentar bons equipamentos. E dito tudo isso, eles finalmente seguem para o 7º andar, e já no local, Kaito pergunta quais tipos de monstros aparecem por lá, e Miko explica que costumam aparecer golems. Nisso, ele elogia o bom trabalho da garota em estudar bem o local, porém Miko considera isso algo básico da estratégia do jogo. Mas no caso de Kaito, ele afirma que aquilo não é um simples jogo, já que o perigo ali é real. E seguindo mais adiante, eles se deparam com um grupo de guardiões, porém eles vão embora rapidamente após lhe desejarem boa sorte com o evento. Nisso, Hikari explica que os guardiões são responsáveis por deixar a masmorra limpa, portanto, ela afirma ser grata e ter total respeito a eles. Nisso, Kaito muda de assunto e pergunta para Airi qual é o nível que ela está, então ela responde que já alcançou o nível 18, enquanto a Hikari e Miko, as duas estão no nível 15, porém Hikari possui 75 pontos de MP, o que deixa Kaito surpreso, já que ela possui praticamente o dobro de MP que ele, e durante a conversa eles são surpreendidos por um barulho repentino, e de início Hikari deduz que seja apenas mais alguns guardiões, mas logo em seguida, algumas pedras da masmorra começam a ganhar forma, e no fim, assumem a forma de um golem de pedra. Nisso, Airi se coloca à frente de todos, e pede para Hikari ficar na retaguarda lançando feitiços, e já a Miko, ele é encarregado de fazer um Rika. E quanto ao Kaito, Airi pede para ele apenas lhe dar proteção, e dito isso, ela começa a investir os seus ataques contra o golem de pedra, e com poucos golpes, ela simplesmente o destrói, sem deixar Kaito fazer nada para agradar a Deus. Mas logo em seguida, um outro inimigo mais forte surge, porém dessa vez é um golem de bronze. Nisso, Hikari nota a gravidade da situação e lança um feitiço contra o inimigo, fazendo afundar os pés no chão. Enquanto a Miko, ela ativa uma carta de invocação que traz para o combate um monstro de suporte chamado Snatch. Então Hikari lança mais um feitiço contra o inimigo, no caso, um raio de fogo poderoso que derrete o corpo do golem, e por fim, Airi aplica o último golpe no monstro, derrotando na hora. Enquanto isso, Kaito segue sendo carregado pelas garotas e aplaude o bom trabalho em equipe delas, mas poucos segundos depois da vitória, um inimigo ainda mais forte surge, no caso, um golem de ferro. Nisso, Kaito tenta atacar a criatura com a sua arma, mas sem sucesso. Pô, não é possível que esse moleque tentou tacar um palito de dente daquele troço, não tô acreditando, gente. Então o golem tenta atacar as duas garotas, porém Airi intercepta o ataque e pede para as garotas se afastarem. Nisso, ela ataca o golem com a sua espada, mas nota que o monstro é mais duro do que ela imaginava, e para tentar ajudá-la, Hikari atinge o monstro com um feitiço raio de fogo, mas o ataque também não surte efeito algum. Então Snatch ataca o monstro logo na sequência, mas também acaba levando a pior. Nisso, Kaito nota que as coisas estão começando a piorar, e decide invocar Seal e Lucéria para ajudá-lo
ajudá-la a combater aquela ameaça, mas antes que ele pudesse concretizar o ato, ele se lembra da espada mágica Balzad, que no caso é uma arma capaz de infligir um dano imaginado pelo seu portador. E para não precisar invocar as duas, Kaito decide atacar o inimigo com aquela espada, imaginando que o Golem será derrotado. E caso isso não funcione, aí sim ele terá que invocar as duas, como último recurso. Enquanto isso, as duas garotas se sentem encurraladas, até que de repente, Kaito grita para Hikari lançar um feitiço onda terrestre, enquanto a Airi, ele pede para ela distrair o inimigo. E com todos seus pedidos atendidos, Kaito começa a ir para cima do Golem, imaginando que ele será perfurado com a Balzad, e após perfurá-lo, ele imagina o monstro desaparecendo, e assim ele consegue finalmente derrotar a ameaça. Em seguida, ele conta para as garotas sobre a espada mágica Balzad e de como ela é eficiente. Nisso, todas ficam surpresas com o armamento que ele possui, afinal aquilo parece mais uma faca de mesa. Nisso, Kaito explica que essa faca é o item que o monstro derrubou, e além disso, ele diz ter ficado feliz com o fato dela realmente ter funcionado, afinal aquela foi a primeira vez que ele usou a espada. O cara tem duas deusas do lado dele e literalmente uma faca que distorce a realidade. Eu não tô acreditando no quão roubado esse moleque é e no quão burro ele pode ser. E ao notar que Snatch ficou bem após a luta, Kaito diz estar aliviado, e diz também que essa é a primeira vez que ele vê um carbúnculo na sua frente. Nisso, as garotas explicam que eles são criaturas que não podem ser capturadas em fotos ou vídeos, já que eles não aparecem nas câmeras. E ao ouvir isso, Kaito nota que ele realmente nunca teve acesso à imagem de nenhum carbúnculo, e isso também explica porque de nenhum dos funcionários da guilda ter perguntado sobre Seal ou a Lucéria, mas no caso da Miko, ela diz que após comprar o Snatch, ela o registrou na guilda, portanto, todos sabem da existência do pet dela. E no meio da conversa, Airi repentinamente chama o garoto para formar um novo grupo com elas. Nisso, ela explica que há portões de transferência a cada 5 andares da masmorra, e o objetivo dela é chegar no segundo portão, que fica no 11º andar, portanto, ela o chama para ir junto com elas. Mas ao ouvir essa proposta, Kaito explica que diferente delas, ele é apenas um explorador normal, o que o faz sentir uma pessoa muito simples no meio da multidão. Porém, as garotas afirmam que isso não tem tanta importância, pois não há nada de errado em ser normal, e além do mais, elas dizem que se sentiriam mais seguras estando com ele. Porém, Kaito se lembra que já possui Seal e Lucéria no seu grupo, porém ele decide não falar para elas que anda por aí com duas garotinhas, para evitar que elas levantem suspeitas sobre o seu caráter. Então ele apenas pede para elas lhe dar um tempo para pensar sobre a proposta. E nisso, Miko deduz que ele não tenha gostado muito da proposta dela, porém Kaito deixa claro que não é isso que ele quer dizer, pois ele quer apenas pensar um pouco antes de dar uma resposta definitiva. E dito isso, ele conversa com Seal e Lucéria sobre a proposta que as garotas lhe fizeram, e as duas obviamente são contrárias a essa ideia, já que ele estaria as abandonando, e elas também reclamam por ele ter aparecido depois de tanto tempo com uma proposta dessa. E durante a conversa, Lucéria pede para ele parar de chamá-la pelo seu nome, afinal, ela também quer um apelido carinhoso, assim como ele deu para Seal. E então, após bastante insistência, ele notar que ela está com ciúme, eles entram em um acordo, e a partir daquele momento, ele começará a chamá-la de Lucy. E após isso, as garotas seguem adiante, deixando o assunto do grupo totalmente de lado. E após deixar a masmorra, ele se encontra com Haruka, que logo pergunta para ele sobre o tal ensaio de dança e o treino corporal que ele teria no fim de semana. Nisso, Kaito continua mentindo, dizendo que realmente praticou essas atividades. Então ela pergunta se ele estará muito ocupado no próximo fim de semana, pois ela quer sair com ele para fazer compras. E dito isso, eles combinam de se encontrar, e em seguida os amigos de Kaito começam a zombar com ele, porém o garoto explica que eles não terão um encontro romântico, pois ele irá apenas acompanhá-la nas compras. E quanto ao evento que ele participou na masmorra, Kaito diz que ele acabou indo parar em um grupo com 3 meninas. E ao ouvirem isso, os garotos começam a achar a masmorra um lugar interessante, e notam que seria uma boa ideia eles voltarem a ser exploradores. E passado aquela semana, Haruka se encontra com Kaito para ir às compras, e no caminho ele fica parado em um telão que fala sobre as masmorras. E nisso, Haruka chama a atenção dele e pede para que ele esqueça das masmorras apenas por aquele dia. E enquanto caminham, a garota nota que já faz um tempo que eles não saem juntos. Nisso, Kaito diz que da última vez, o pai dela levou eles para vários lugares. E durante a conversa, Haruka combina de ver um filme com ele em um outro dia. E seguindo mais adiante, eles finalmente chegam na loja de roupas, e Haruka começa a vestir vários looks diferentes, sempre perguntando a opinião dele. Nisso, Kaito segue dizendo apenas que ela ficou bonita. Então chega um momento que ela percebeu que ele tá falando sempre a mesma coisa. Então ela pergunta qual roupa ele achou que ficou melhor nela. Nisso ele diz que prefere a que ela está vestindo no momento. E então eles deixam a loja e vão até um lago passear de barco. E ao se ver naquela situação, Kaito nota que aquele passeio entre os dois está soando muito como um encontro. Mas logo após pensar isso, ele volta a ficar cético e diz que ele continua sendo apenas um amigo que acompanhou ela nas compras. E de repente Haruka começa a encará-lo e diz que ele aparenta estar mais em forma, provavelmente devido à dança e à malhação. E mesmo sendo mentira, ele concorda. E após passarem por vários outros lugares, eles retornam para o metrô para irem embora. Porém, Haruka repentinamente pede para eles irem a um outro lugar. Então eles seguem para o edifício onde é construída a masmorra. Nisso, ela se lembra do Jin, que seu pai lhe disse que voltaria para eles jantarem juntos. Porém, desde quando ele partiu para a masmorra, ele nunca mais retornou. E ao refletir um pouco mais sobre isso, ela decide simplesmente voltar para casa. E quanto ao Kaito, ele entende que o motivo dela não querer ver ele na masmorra é apenas por estar preocupada com ele. Mas ainda assim, Kaito quer continuar seguindo em frente com o seu sonho de se tornar um herói, assim como o Capitão Katsuragi. E ao se concentrar para usar a sua magia de água, Kaito finalmente consegue criar uma
uma espada de gelo decente com ela e usa essa lâmina para acabar com o golem de terra que estava na sua frente. Nisso, ele apelida sua nova arma como lâmina mágica de gelo. E quanto às garotas, elas notam que ele ficou muito forte do nada, então Lucélia sugere que tem alguma mulher envolvida nessa história. Ao ver essa sugestão estranha, Kaito pergunta o que a fez pensar assim, e Lucélia diz que é apenas a sua intuição. E aconteceu a LD2 que a formação do novo grupo que Kaito estava propondo iria incluir mais mulheres para o time, e ao ver que já não tem mais escapatória, ele acaba conversando tudo e diz que foi convidado por 3 mulheres a formar um grupo com elas. Nisso, Sil começa a ficar com ciúmes e pede para ele avisá-las se elas estiverem fazendo algo que não o agrade, pois com tudo esclarecido ela dará o seu melhor para deixá-lo satisfeito. Porém, Kaito deixa claro que não tem nenhuma insatisfação quanto a elas, mas ao ouvir isso, Lucélia afirma que ele está mentindo, já que ele acha um desperdício alimentá-las com núcleos mágicos. Então Lucélia começa a se irritar com ele, e para acalmar a situação, Kaito garante que não irá formar um grupo com mais ninguém e irá continuar dando núcleos mágicos para elas. Porém, Sil entra no meio da discussão, dizendo que ele deveria sim formar um grupo com as garotas, afinal, ela quer poder apoiá-lo em suas decisões sempre, independente do que ele queira fazer. E embora Lucélia não concorde tanto com essa ideia, ela aceita deixá-lo fazer o que bem entender. Porém, ela o manda não se esquecer de dar os núcleos mágicos delas, e quanto a Sil, ela pede para ele explicar o porquê de ele estar se juntando a mais um grupo. Nisso, Kaito diz que poderá melhorar ainda mais as suas habilidades se juntando com essas pessoas, e caso ele não evolua, Sil e Lucélia acabarão o deixando para trás, já que são muito fortes. E além do mais, ele deixa claro que só formará um grupo com essas garotas nos fins de semana, e dito isso, ele finalmente consegue a aprovação genuína das duas. E ao chegar em casa, ele recebe uma ligação de Haruka, que pede para falar com ele pessoalmente, porém ele diz que tem algo a falar com ela primeiro. No caso, ele quer saber se ela tem algum truque funcional para fazê-lo perder o nervosismo, e ao ouvir ele fazendo essa pergunta tão repentina, ela pergunta o porquê dele estar perguntando isso do nada. E Kaito dá a desculpa de que seus amigos estão pensando em ligar para algumas garotas, mas precisam controlar a ansiedade para conseguir isso. Portanto, Kaito quer poder ajudá-los a controlar o nervosismo e fazer com que eles possam tomar a iniciativa necessária. Nisso, Haruka cai na desculpa descarada dele novamente e conta sobre seu passado, quando ela era criança e chorava por não conseguir tocar piano devido ao seu nervosismo. Porém, o pai dela, para ajudar, começa a massagear a bochecha da garota e afirma que agora ela é capaz de ir em frente e tocar o instrumento. Mas ouviria se ela continua dizendo que está nervosa, porém o seu pai explica que agora ela ao menos está sorrindo, e isso por si só já é capaz de tirar todo o nervosismo do seu corpo. E após ouvir toda a história, Kaito sente que isso dará certo e acaba deixando o ato falho passar ao dizer que agora ele será capaz de ligar para as garotas em questão. Nisso, eles desligam a ligação e Haruka faz uma cara de brava por ter percebido que ele estava mentindo mais uma vez. Então Kaito liga para Jinguji e pede para eles formarem o grupo apenas no fim de semana, devido à sua rotina apertada. Nisso, ela aceita a proposta dele na hora e explica que ela e as outras garotas vão para a escola todos os outros dias, o que faz com que elas acabem entrando na masmorra somente aos fins de semana. Portanto, essa limitação dele não atingirá a rotina delas. Dito isso, eles combinam de se encontrar na guilda no próximo sábado. Ao chegar o dia, eles vão até a masmorra e já começam amanhã derrotando alguns golems de areia. Ao fim da luta, as garotas notam que agora ele é capaz de usar feitiços. Estranho o fato de ele ter invocado um feitiço chamado Bola de Água, enquanto saca uma espada de gelo. Nisso, Kaito explica que ao combinar Bola de Água com a sua lâmina mágica especial, ele é capaz de criar uma lâmina mágica de gelo. E ao ver a forma como ele se comportou durante o combate, Jinguji elogia sua nova habilidade e também a sua liderança, que por sinal demonstra que ele não costuma ir à masmorra sozinho. E ao ver isso, ele começa a disfarçar para evitar que elas descubram que ele explora a masmorra com 2 crianças. Então ele elogia os movimentos precisos de Jinguji com a sua espada, que não é bem uma espada, né, mas eu sei lá qual é o nome desse troço, vai espada mesmo. E ela, por sua vez, diz que já considera esse armamento como parte do seu corpo, do tanto que ela já está acostumada a treinar. E após voltar para casa, ele se lembra de quando Jinguji propôs que eles tentassem o 8º andar já no próximo dia. E ao chegar o momento, ele vai para a masmorra com um colete salva-vidas. E ao ver isso, as garotas se questionam do porquê ele está usando aquele equipamento. Nisso, Kaito explica que há muitos monstros que vivem na água que aparecem no 8º andar, portanto, se tiver alguma área inundada, ele já estará devidamente equipado. E dito isso, eles seguem ao 8º andar. E Snatch detecta rapidamente o primeiro inimigo, que por sua vez cospe um ácido no colete de Kaito, acabando totalmente com seu equipamento. E nisso, Miko acaba com o monstro com apenas uma flechada. E ao ver a besta que ela está segurando, Kaito nota que se trata da mesma besta que ele deu para ela, já que ele não estava usando na época. E após seguir em caminho, Kaito acaba caindo em uma poça de água e fica desesperado, achando que iria se afogar. Porém, Jinguji explica que aquelas águas são rasas, portanto, basta ele ficar em pé. E quanto ao monstro que estava os atacando, Hikari e Miko cuidam dele. Feito isso, eles continuam em frente e acabam se deparando com uma chuva de peixes raivosos que tentam atacá-lo de qualquer forma. E após ficar sem munição, Kaito apela para sua lâmina de gelo e acaba com vários peixes. No entanto, o seu MP também acaba, o deixando desarmado de todas as formas. E com isso, ele acaba desmaiando e quando acorda, ele tá nas coxas de Jinguji. E nisso, ele salta de onde estava dormindo e começa a pedir desculpas. E ao conferir o seu MP, ele nota que a sua barra voltou ao máximo. Então Jinguji explica que elas precisaram usar uma poção mágica nele. E nisso, Kaito se desculpa por fazer elas usarem algo tão valioso. Porém, Jinguji o manda ficar tranquilo. Afinal, amigos de grupo devem ajudar uns aos outros. E além disso, Miko diz que ele gerou muitos núcleos mágicos ao derrotar aqueles atuns para elas. E no meio da conversa, Snatch chama a atenção deles para um novo inimigo que está por vir. Nisso, um dinossauro gigante
gigantesco aparece no local, mesmo eles estando nos primeiros andares da masmorra. Nisso, Kaito nota o perigo iminente e sugere que eles recuem o quanto antes, mas ao tentar fazer isso, o monstro cobre a saída com pedras, impedindo que eles pudessem fugir. Então, Kaito nota que eles precisarão lutar de qualquer maneira, mas ao tentarem atacá-lo, Miko e Hikarin notam que suas magias não surtiram nenhum efeito. Nisso, Kaito tenta usar sua lâmina mágica de gelo contra o dinossauro, mas também acaba não causando tanto dano como esperado. Porém, Jingo já aproveita esse momento de distração do monstro para golpeá-lo de surpresa. Nisso, o monstro continua vivo e faz um simples movimento de cabeça para jogá-la para longe. Ao cair no chão, ela tenta pegar a sua espada novamente, prometendo para si mesma que se tornará uma heroína um dia. Porém, ela acaba desmaiando antes mesmo de conseguir tocar na sua arma novamente. Ao verem isso, todos ficam preocupados com ela. E Kaito, por sua vez, nota que ele não terá mais escolhas se não invocar Lucy e Seal. Mas logo ao pensar nisso, ele se lembra que havia prometido que não as invocaria enquanto estivesse explorando a masmorra com outro grupo. E enquanto ele se encontra nesse dilema, o dinossauro volta a si e começa a ameaçar Miko e Hikarin. Então Kaito entende que não é hora para hesitar, portanto ele invoca as garotas mesmo assim. E durante o processo, um clarão toma o local, acordando os Jingos na hora. Nisso, Kaito se desculpa com as duas por estar invocando elas tão repentinamente, e então ele pede para elas apenas se concentrarem em derrotar um monstro logo à frente. Nisso, as duas somam suas magias e acertam o dinossauro. Ação essa que ativou um baita de um gatilho, que ele deve ter pensado que era um meteoro. E feito isso, Seal vai até Kaito ver se ele está bem. E quanto a Lucy, ela afirma que a sua dedução de antes estava certa, afinal, o aumento de força repentina dele, de fato, envolve mulheres. E no meio da conversa, Miko corre para abraçar Seal, a chamando de fofa e agradecendo por ela tê-los salvado. E já Hikarin, ela também agradece Lucy e diz que ela é muito linda, mesmo sendo um demônio. Nisso, Hikarin pede para tocar no cabelo dela e Lucy se recusa, porém ao ver os olhos do cachorro pidão da garota, ela acaba cedendo e a deixa tocar em seu cabelo, mas diz que ela deve ser breve. Nisso, Jingo já analisa a situação de longe e aparenta achar estranho o fato de ele ter duas servas tão jovens, e ele por sua vez se desculpa por nunca ter dito nada antes. E dito isso, as garotas decidem ir ao banho juntas, e Miko pede para poder chamar Sylphie pelo seu apelido, então a garota vai permitindo ela fazer isso sem nenhum problema. Mas ao ver isso, Hikarin tenta fazer o mesmo pedindo para Lucéria deixá-la chamada pela de Lucy, porém ela se recusa de imediato, mas novamente acaba cedendo ao ver a cara de cachorro pidão da Hikarin. E quanto a Jingos, ela afirma que deve a sua vida para elas, portanto ela pede para chamá-la de forma mais íntima também. E já no banheiro masculino, Kaito fica apenas ouvindo de longe as conversas das garotas e nota que elas acabaram adotando uma personalidade mais agitada ao conhecer o Seal e Lucy. E após finalizarem o trabalho na masmorra, o pai de Hikarin vai buscá-la. Nisso, Kaito diz que ela aparenta se dar muito bem com os pais, e Jingos, por sua vez, volta a se lembrar daquele exato momento em que foi derrotada pelo dinossauro. Então Kaito diz que ouviu o que ela falou nesse exato momento. No caso, ela havia dito que gostaria de se tornar uma heroína, e Jingos afirma que já tem esse sonho desde pequena, quando ouviu a definição de herói através de seu pai. Ele disse que é necessário ser forte para proteger os indefesos, ou seja, esse é o verdadeiro significado de herói. E ao mudar de assunto, ela convida Kaito para um evento que ocorrerá em sua faculdade. E já em sua sala de aula, quando Haruka vai stalkear ele como sempre, ele tenta chamar a garota para ir com ele, mas as palavras saem todas emboladas. Então ela dá uma ajuda para ele, completando a sua frase sobre tal evento que ocorrerá no Instituto Oka. Nisso, ele a convida para ir com ele, e como era de se esperar, ela aceita na hora. Eu fico de bobeira com esses protagonistas, o cara é tão idiota, mas tão idiota, e a garota quer tanto, que ele tá tendo a chance. E quanto ao amigo de Kaito, ele pergunta se Maezawa também vai, porém ela diz que não, já que estará ocupada no final de semana. Então os garotos saem chorando daquela situação. Ao chegar o dia, Kaito vai buscar Haruka na casa dela, e ao ver ela vestindo aquela roupa que ele escolheu para ela, ele acha que ela ficou linda, porém ele dá a mancada de não falar isso pra ela, então ela tem que perguntar se ficou linda naquela roupa, e ele acaba apenas falando que ficou. Galera, romance não é o forte dessa obra, talvez seja pra você ficar com raiva do protagonista e ver essas cenas dele que são meio paia, mas vamos que vamos continuar vendo isso daí. O anime do cara que tá domando o Loli como se fosse Pokémon tá ficando interessante, legal de ver enquanto você tá comendo, pegando aquele almoço, se não um lanchinho da tarde. Então deixa o like e se inscreve que eu vou trazer a parte 6 pra vocês. Fica tranquilo que hoje vai ter mais um vídeo e eu vejo vocês lá. Fui!